Seguindo os passos de Jesus é o tema que eu escolhi para a gente estudar juntos estudarmos juntos nesta manhã. Irmãos, falando sobre seguir os passos de Jesus, quando eu cheguei na igreja, comecei a ler as histórias, da Bíblia. Estava com 14 para completar 15 anos de idade, e li algumas passagens de profecia, assim, que são bem vívidas, falando sobre as terras por onde Jesus passava. Eu pensei em um dia ir conhecer Israel, conhecer a Palestina, Mas vocês sabem que não demorou muito tempo, poucos anos, lendo a palavra de Deus, eu li um texto do Espírito de Profecia que, na verdade, tirou aquele desejo que eu tinha de andar pela Palestina, por Israel. E eu já tive assim, há poucas horas de Israel, e os colegas foram para lá, me chamaram, eu falei, não vou, eu não fui, até hoje eu não fui. Conhecer é interessante, cultural, a gente conhecer ali, a parte da cultura, conhecer. Mas aquele desejo, aquela gana que eu tinha de conhecer as terras da Palestina, Israel, aquilo passou depois que eu li um texto da palavra, da inspiração, que diz assim, olha, é o texto do Desejado 640, página 640. É um texto conhecido, assim, muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, contemplar o lago, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Esse era o meu sonho. Eu tinha esse desejo assim, de andar por aquelas terras chamadas Terras Santas. Aí continua o texto: mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas ao pé do leito dos doentes, nas xoxas da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Depois que eu li esse texto, eu sempre me sinto que estou caminhando nos lugares onde Jesus caminhou, quando eu visito alguém que está doente, quando eu visito alguém pobre, que a gente vai levar uma assistência. E eu estive pensando esses dias, o pessoal que trabalha aqui na nossa casa de repouso, em Louveira, eu passei lá na quinta-feira e eu estive pensando, por isso eu pensei em compartilhar essa mensagem com vocês, porque me veio esse tema na cabeça, porque eu vi ali e falei assim, aqui é um lugar onde Jesus está passando constantemente. Estar trabalhando aqui é estar caminhando nos passos de Cristo. Seguir os passos de Jesus é isso aqui, é estar cuidando dessas pessoas que estão precisando de assistência, que estão carentes, Então, para a gente caminhar nos passos de Jesus, visitar os lugares onde Jesus visitou, não precisa ser aqueles que ele visitou quando estava aqui na terra, mas visitar os lugares onde ele visita e ele passa hoje, que é do lado do leito do enfermo, é na xoxa da pobreza, onde há corações humanos necessitados de consolação. Você visita uma pessoa que perdeu um familiar, que está ali angustiado e lutado. Isso é seguir, é passar por onde Jesus tem passado. Então, eu fiquei pensando, as pessoas às vezes gastam muito dinheiro para ir à Palestina, a Jerusalém. Para você fazer uma viagem aqui para lá, você não vai fazer uma viagem com menos de uma semana. Ninguém vai sair daqui para lá para passar 2 dias. Você vai para ficar uma semana, às vezes, com viagem, tudo gasta 10 dias, às vezes, aí para ir visitar as terras de Israel, as terras chamadas Terras Santas. E eu fiquei pensando, olha, ficava bem mais barato, chegar e pedir, falar para os irmãos, vou passar uma semana aí ajudando no asilo, na casa de repouso, voluntariamente. Você não ia gastar nada, não gasta passagem, E se os irmãos deixarem você vir mesmo, você ainda provavelmente vai comer de graça, Não vai pagar hotel. Você também precisa pagar um hotel aqui em Louveira, bem mais barato do que lá em Israel, Então, irmãos, isso aqui é seguir os passos de Cristo. Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Então, seguir os passos de Jesus é amar como Jesus amava. Como que era o amor de Cristo para com as pessoas? É um amor sem diferenciar. Não, esse aqui eu amo mais porque é da minha família. Esse aqui eu amo um pouco menos porque não é da minha família. Esse aqui é da minha igreja, eu amo um pouco mais. Aquele não é da minha igreja, eu amo um pouco menos. Não, Jesus amava as pessoas de todas as maneiras, de todas as classes, da mesma maneira. E agora, irmãos, amar as pessoas que são mais próximas da gente, que nos tratam bem, essas pessoas são mais fáceis de ser amadas, né? Nós vamos falar daquelas pessoas mais difíceis de ser amadas um pouco depois. Mas amarmos como Jesus amava é andar nos caminhos de Jesus. É o que os textos iniciais que nós lemos querem dizer. Quando você visita alguém que está precisando de um consolo emocional, de um consolo físico, de um consolo espiritual, você está seguindo os passos de Jesus. Por que às vezes é tão complicado para a gente amar como Jesus amava? O Espírito Santo tem um texto que diz que 5 minutos seria o suficiente para resolver todos os problemas e dificuldades de relacionamentos, se a gente conseguisse deixar por 5 minutos de lado o orgulho. Então, muitas vezes é o orgulho que impede a gente de conseguir amar como Jesus amava. Sabe qual é o melhor lugar para a gente aprender a amar? O melhor lugar para a gente aprender a amar é dentro de casa, é na família. Porque é na família que acontecem os problemas mais simples e que às vezes parecem os mais complicados. É na família que a gente tem que aprender a oferecer graça e misericórdia. E receber graça e misericórdia todos os dias. Se você não aprender o que é graça e misericórdia dentro de casa, dentro da família, você não vai aprender em outro lugar. Se você tem essa oportunidade, se Deus te dá essa oportunidade e você não aprende, dificilmente você vai aprender em outro lugar. Porque na família, todo dia quase, a gente fala alguma coisa que ofende alguém e a gente ouve alguma coisa que ofende a gente. Agora, quando o amor de Cristo está no coração, a gente releva. Quando a gente ama a pessoa, a gente releva certas coisas que a gente ouve e a pessoa releva certas coisas que ouve da gente. E algumas vezes, quando a gente não consegue relevar, a gente percebe. Se você prestar atenção, quando você está bem, por exemplo, se você está bem com a sua esposa, com o seu esposo, eles falam certas coisas que, se você prestasse bem atenção, talvez você se ofenderia. Mas você está tão em paz com Deus, em paz com a sua esposa, que você releva, muita coisa passa assim que você nem percebe. Mas quando você está irritado com o seu esposo, com a sua esposa, você está com raiva por alguma coisa, eles podem falar as coisas com a melhor das intenções, você consegue ver por outro viés e achar problema no que foi dito. Não é assim? Mas a gente tem que aprender, irmãos, quando a gente ouve alguma coisa do lar, dos filhos, dos pais, do cônjuge, aprender a relevar e oferecer graça e misericórdia. E estar disposto a receber graça e misericórdia, porque a gente falha também, a gente erra, a gente faz e fala coisas que não deveria fazer e não deveria falar. Então, dentro da família é um lugar onde a gente aprende o que é misericórdia e o que é graça constantemente. Oferecendo graça, recebendo graça. Oferecendo misericórdia, recebendo misericórdia. Oferecendo perdão, recebendo perdão. E esses são os objetivos pelos quais nós vivemos em família. Porque a família nos traz mais perto de Deus. É o propósito, esse é o propósito de Deus. Se nós deixarmos Deus fazer a obra que Ele quer fazer conosco na família, a família nos aproxima de Deus. O segundo melhor lugar para aprender o que é graça e misericórdia. Acertou, exatamente. O segundo melhor lugar é a igreja. Porque é aqui dentro da igreja que a gente convive com classe de pessoas de todos os níveis, vindo de todos os lugares. Aí você ouve irmãos falar coisas que te ofendem, você às vezes fala coisas que ofendem os irmãos. Você vê irmãos que não estão fazendo o que deviam fazer. Você vê irmãos deixando de fazer o que deviam fazer. Você tem que aprender a amar incondicionalmente essa pessoa. Isso é seguir os passos de Jesus, ter paciência, tratar as pessoas com bondade, com amor, e entender que nós somos cada um diferente dos outros.
Às vezes você olha para um irmão assim e fala assim: nossa, aquele irmão, a reforma de saúde daquele irmão é boa, né? Aí depois você dá uma olhadinha e fala: mas nossa, mas aquele irmão, questão de ofertas, é um fracasso, né? Por quê? Às vezes ele, no sentido de mordomia, ele está mais atrasado do que você, mas no sentido de reforma de saúde, ele está mais adiantado, né, do que você. Então a gente tem que aprender a ter paciência. E a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. E é assim dentro da igreja. A gente vai encostando, ralando no outro para tirar as arestas, e Deus vai usando as pessoas para nos polir, na família e na igreja. Se você no trabalho, você não tem muito como aprender misericórdia e graça. Porque se chega no trabalho, você não gostou de alguma coisa que fizeram, te falaram alguma coisa mal lá, que te ofendeu, você junta as suas coisas, vai embora no serviço. E na família, tem como arrumar as coisas e ir embora? Sim. Hã? Você pode até fazer, né? Mas não deve, né? Porque a sua família é sua responsabilidade. Seu esposo é sua responsabilidade. Sua esposa é sua responsabilidade. Aquela mala sem alça é você que tem que carregar, né? O resto da vida. E assim mesmo. A mala sem alça, como que quando a gente comportava, né? A gente comportava naquele tempo, não tinha nem mala de rodinha ainda, né? Quando eu comecei a comportar. Eram as malas mesmo, só com aquela alça assim, né? Uma alça. E tinha aquelas bolsas, né? Que vinha com duas alças, uma de um lado e uma do outro. E quando quebrava a alça, o que a gente fazia com a mala? Metia o chute na mala e falava: não quero mais, fica aí. Era assim? O Emílio se abraçava e carregava. Uma dificuldade, né? Abraça, põe debaixo do braço, carrega no ombro, põe na cabeça. Aquele negócio desajeitado para carregar, ruim para carregar, mas você não larga por quê? Tem alguma coisa boa ali dentro, né? E será que essa mala sem alça do seu lado não tem nada de bom, não? Claro que tem, não pode chutar assim, né? Deixar de carregar, só porque carrega, põe na cabeça, dá trabalho, põe no ombro, põe nas costas, põe onde for, mas continua carregando, porque é responsabilidade sua. Então na família não tem isso. E você vai chegar e falar assim: um filho seu está dando um pouco de trabalho, falando umas besteiras, você não pode falar: ó, não ligo mais, deixa pra lá. No trabalho você faz isso. No trabalho você troca de trabalho, arrumou de serviço, vai trabalhar em algum outro lugar. Escola, você pode mudar de escola. Mas família e igreja não tem jeito. Igreja, como você vai fazer? É a sua fé, é a doutrina, você sabe que é a verdade. Aí os irmãos te chateiam aqui, em Louveira você vai assistir em Campinas. Aí tem regional, você encontra com os irmãos aqui, tem que engolir do mesmo jeito. Tem que apresentar graça e misericórdia aqui, tem que conversar com o irmão, cumprimentar o irmão, né? Ainda. Então, é aqui que a gente aprende o que é graça, o que é misericórdia. Aqui, na família e na igreja, a gente tem que aprender a amar nos dias bons e nos dias ruins. Esse é o reflexo do amor de Cristo, esse é seguir os passos de Jesus. É perdoar mesmo quando dói. Tem hora que dói, tem hora que é difícil perdoar, né? Tem hora que é complicado perdoar. Mas seguir os passos de Jesus é perdoar, mesmo quando dói. Porque Jesus nos deu o exemplo. Ele disse assim, olha, Marcos 10:45: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, preste atenção nesse verso comigo aqui. Para que está essa palavra também aí? Olha, o verso fica até mais correto, flui até melhor se tirar a palavra também. Presta atenção. Vamos ver se tem a palavra também. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não fluiu mais gostoso? Sem a palavra também? Ficou mais fácil até assim. Por que Deus pôs a palavra também aí, será, no verso? Porque se fosse ali, se não fosse a palavra também, vamos ver de novo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Aí estava falando só de Jesus. Aí quando ele colocou a palavra também, ele quer dizer, você tem que fazer como eu fiz. Não é isso? Muda o sentido do texto. Então a palavra não está ali por acaso. Ainda que foi mais gostoso ser a palavra também, mas a palavra também está ali, porque Jesus está dizendo, você também, né? O Filho do Homem também, porque você tem que fazer, o Filho do Homem também fez, para poder dizer a você que tem que fazer. E Jesus deu o exemplo, ele lavou os pés aos discípulos, ele veio para servir e ensinou que servir é a verdadeira liderança.
Para ser um líder, tem que ser um servo. Vamos pensar comigo aqui um pouquinho sobre como que funciona no reino de Deus. O reino da graça, o reino de Deus, como que funcionam as coisas. No mundo, todos nós sabemos, o maior é servido pelos menores, os menores servem os maiores. Na igreja, agora trazendo para o reino da graça, como Deus instituiu a igreja? Bom, você começa na igreja como um membro leigo. Você tem algumas responsabilidades, como trabalho missionário, você tem responsabilidade de servir as pessoas como um membro leigo. Aí a igreja olha para você e fala assim: olha, esse irmão aí tem condição de ser um missionário, um obreiro. Aí chama você para ser obreiro. Na igreja o que aconteceu? Você subiu um pouquinho o nível, falando de cargos, você subiu? Agora você é um obreiro, já não é um membro leigo simplesmente mais. Você está num cargo mais elevado. O que acontece? Agora você tem que trabalhar o tempo todo servindo o povo. O trabalho do obreiro é servir o povo da igreja ou das igrejas que ele cuida. Está disponível o tempo todo, 24 horas por dia. Não tem negócio que alguém liga lá para o obreiro e fala assim: irmão, olha, tem alguém passando mal aqui na minha família, estou sem carro, o irmão pode vir. Não importa se é 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, o obreiro vai falar: não, eu estou dormindo, estou de folga agora, só trabalho das 8 da manhã até as 6 da tarde. Não tem isso não. Então agora ele tem que servir mais do que um membro leigo, não é isso? Aí ele serve às vezes uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, alguns até 4 igrejas, 6 igrejas. Ele serve algumas igrejas ali. Aí ele trabalha um tempo, os irmãos falam: olha, dá para ordenar o irmão a pastor. Não está fazendo um bom trabalho, vamos ordenar o pastor. Aí ordena o irmão a pastor. Quem que ele vai servir agora? Quantas igrejas? Se ele servia 6, agora como pastor vai servir quantas? 12 às vezes, né? Teve Campinas, aqui na região de Campinas, teve um tempo aqui que o pastor aqui servia, se não me engano, eram 16 igrejas. Entre igrejas e grupos ali, eles estavam. Aquele tempo ele trabalhava por aqui, o Jair Rodrigues, o pastor era o Mão Rocha. Naqueles tempos lá tinha região aqui em São Paulo, o pastor servia 16 igrejas, né? Então agora ele tem que servir mais do que antes ainda. Por quê? Subiu de carga, né? Aí os irmãos olham assim e falam assim: olha, esse irmão aí, vamos por ele para concorrer como candidato a presidente da associação. Ele ganha para ser presidente da Associação Paulista. Ele agora tem que servir quem? Todas as igrejas da Associação Paulista. Ele é um ministro. Ministro quer dizer o quê? Ministrar, servir, né? Aí passa a ser presidente da União, mais na frente. Tem que servir toda a União Sul, correndo todos os estados aqui no sul do Brasil. Aí ele vai trabalhar como oficial da Conferência Geral. Ele tem que servir quem? Servir no mundo inteiro. Então, irmãos, essas pessoas olham e falam: olha, o irmão é presidente da Conferência Geral. O que quer dizer isso? Eu estou aqui para servir os irmãos hoje. Há 3 semanas atrás eu estava servindo os irmãos na Alemanha. Daqui a pouco eu estou servindo os irmãos na Austrália. E assim vai. Estou aí para servir os irmãos ao redor do mundo todo. Esse é o reino de Deus. Foi o que Cristo veio ensinar para a gente aqui. Servir é liderar. Ser líder de verdade é servir. E quando a gente está aí trabalhando como um membro leigo, quando a gente faz algum trabalho, vai subindo. Aí chega, por exemplo, eu estava na Alemanha com os irmãos lá, acabei a conferência sábado à noite. Falaram: irmãos, não vamos ter tempo nenhum outro dia aqui. A gente precisava reunir a comissão da associação sul-alemã com o irmão. Não pode reunir com a gente agora? Lá vamos nós, 9 horas da noite, nós um pouquinho começaram uma comissão da associação. Acabamos 15 para 1 da manhã. Mais você tem cargo na igreja, mais você tem que servir. É o que Jesus veio ensinar para a gente. Você quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser grande no reino de Deus? Sirva. O amor de Cristo se sacrifica. Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. O amor de Cristo é esse amor que está disposto a sacrificar. Irmãos, uma lição, quando eu leio esse verso aqui, quando eu falo, cito esse verso, eu sempre lembro de um detalhe que é muito importante. Aqui diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. A Esbirprofecia explica que a gente, às vezes, vê uma pessoa com problema na igreja, com alguma dificuldade na igreja, às vezes transmitindo mesmo algum princípio, algum mandamento, e a gente, naquele zelo da gente, às vezes um pouco precipitadamente, a gente vai falar com a pessoa e a gente não está nem preparado para falar com a pessoa da forma correta, né?
A gente vai com aquele zelo pelo princípio e esquece da alma. Então eu explico para vocês que a gente não deveria corrigir a ninguém antes de ganharmos o coração da pessoa. Não deveríamos corrigir ninguém se a gente não estiver disposto a dar a vida por aquela alma. É isso que Jesus está falando para nós aqui, que a gente tem que amar os nossos semelhantes, nossos irmãos, nossa família, de tal maneira que a gente esteja disposto a dar a vida por essa pessoa. Cristo, Ele se doou por nós, se entregou por nós, por isso Ele tem liberdade de falar o que quiser para nós, porque Ele estava disposto e morreu por nós. Ele colocou para a gente um exemplo de como a gente tratar nossos irmãos, tratar nossos filhos, nossos pais, tratar o nosso cônjuge. Ele é um exemplo de como devemos lidar com as pessoas na igreja, no trabalho, na escola, em todos os lugares onde Deus nos levar. Agora, tratar bem, falar assim, não, eu sigo os passos de Jesus porque eu trato certas pessoas bem, né? Mas tratar bem aqueles que nos tratam bem, aqueles que gostam da gente, é fácil. Mas quem aqui já teve aquela pessoa assim, que você encontrou, chegou assim, olha, você entrou na igreja pela primeira vez, você encontra aquela pessoa pela primeira vez, você entra na igreja, aquela pessoa está chegando, a primeira vez está chegando, mudou para a sua cidade, ou você encontrou aquela pessoa pela primeira vez, você nunca tinha visto antes, aí você vê a pessoa assim, você dá uma observada, você já olha assim e fala, vai ser problema. O pessoal fala, tem um ditado que diz assim, o santo não casou, já não casou o santo. Tem isso ou não tem? Será que é só eu que já tive isso? Que olha a pessoa assim e fala, vai ser problema, não deu certo, já não combinou. Mas alguém aqui já viu isso não? Já? Passa. Mas alguns passaram, né? Por que será aí que acontece isso? É um negócio esquisito, não é? Um preconceito, a gente já cria um preconceito na hora, né? É claro que eu hoje como pastor me controlo muito, mas ainda tem uns que olham assim e falam, Deus não, como diz os jovens, vai dar ruim com isso daí, esse vai dar trabalho, né? E às vezes depois nem é, né? Às vezes depois é uma pessoa boa, né? Muda, depois a gente convive com a pessoa e fala, nossa, como que eu estava equivocado, né? Às vezes é um membro jóia, às vezes a gente chega assim numa igreja, o pastor chega numa igreja assim, dá uma olhada e fala, eita, aquele ali vai ser problema. E não é, às vezes é um dos melhores mesmo, uma das pessoas que mais vai ajudar ele depois lá na frente, né? Mas tem aqueles que são mesmo. Tem aqueles que a gente bate o olho assim, olha e fala, vai ser problema, e é mesmo. E é problema. Vive dando trabalho, vive criticando todo mundo, vive causando problema. Aí diz assim, olha, vamos ver o que diz para você sobre essas pessoas que são desagradáveis. Essas pessoas que são causam sem vergonha, uma repugnância mesmo na gente. Olha lá. Os que têm temperamento mais desagradável precisam de nosso amor, de nossa ternura, de nossa compaixão. Oh, como o evangelho é lindo, né? Essas pessoas, então quando eu vejo essa alma empedernida lá, complicada, eu já penso nesses textos, falo, essa pessoa precisa de amor, precisa de compreensão, de ternura. Os que põem à prova a nossa paciência necessitam de mais amor. Se a gente conseguisse sempre entender isso e agir dessa maneira, né? Essa encrenca aí eu preciso amar mais do que todo mundo aqui nessa igreja. Esse irmãozinho complicado, é esse que eu vou ter que amar mais do que todo mundo. Jesus me ajuda, né? E Deus ajuda, a gente pede ajuda. Os temperamentos rudes, obstinados, intratáveis, são os que necessitam de mais auxílio. Como podem ser ajudados? Unicamente praticando, ao lidar com eles, aquele amor que Cristo revelou ao homem caído. Isso é seguir os passos de Jesus. Tratar as pessoas, fundamento da educação cristã 281. Tratar as pessoas como elas não merecem. Elas não merecem o bem que você trata elas com bem. É amar as pessoas independentemente da atitude delas. Porque Deus quer que a gente entenda que essas pessoas, muitas vezes, elas são pessoas feridas, magoadas, pessoas que sofreram e que têm medo de ser bondosas e de amar, porque talvez no passado elas já foram bondosas, foram decepcionadas, já amaram e foram traídas. Irmãos,
Como que um animal que está ferido, ele reage? Eu sempre conto a experiência visitando na Angola, na escola missionária, uns anos atrás, estavam cavando um poço lá, e eu fui dar aula lá na escola missionária, e eles estavam cavando um poço, o poço estava fundo, e um cachorro foi e caiu lá no fundo do poço. 3 jovens alunos da escola missionária ficaram comovidos com dó do bichinho, foram lá tentar socorrer o bichinho. 2 ficaram em cima para tirar o cachorro e o que desceu, na hora que ele foi pegar o cachorro, o que o cachorro fez? Abocanhou. Ele estava ferido, machucado, traumatizado. E ainda que a pessoa chegou com a melhor das intenções para tirar ele reagiu mordendo o rapaz, o jovem escola. Tem muita gente por aí, irmãos, que é desse jeito, vive dando coice em todo mundo, vive mordendo todo mundo aí. Por quê? Porque é uma alma ferida, uma alma angustiada, decepcionada, traumatizada. E é por isso que Deus fala: essas pessoas você às vezes precisa tratar com mais paciência. Esses com temperamento rude, obstinado, intratáveis, são complicados. Esse você precisa pôr mais amor, mais paciência. Tratai alguns caracteres como pensais que eles merecem, e cortareis deles o último fio de esperança. Destruireis vossa influência e arruinareis a alma. Então, se você tratar a pessoa como ela merece, não, essa pessoa é grossa, então vou tratar ela grossamente. Essa pessoa é rude, eu vou tratar rudemente. Essa pessoa aí tem que ser tratada com tudo, com casca e tudo, né? Porque é assim que ela trata as pessoas. Aí ele para você fala assim: se você tratar a pessoa como ela merece, certas pessoas como elas merecem, você vai cortar o último raio de luz que ela poderia receber. Quem é esse raio de luz? É você que Jesus está querendo usar para transformar essa vida, para mostrar o outro lado da moeda, para mostrar que vale a pena amar, vale a pena ser paciente, vale a pena ser bondoso. Mas aí diz assim: vou repetir. Tratai alguns caracteres como pensais que eles merecem, e cortareis deles o último fio de esperança. Destruireis vossa influência e arruinareis a alma. Obrigado. Valerá a pena? Será que vale a pena tratar as pessoas assim, como elas merecem? Diz aqui: não, digo centenas de vezes não vale a pena. Se tem uma chance para aquela alma, é você mostrar para ela algo diferente. O fundamento da educação cristã continua: ligai essas almas que necessitam de toda ajuda que vos é possível conceder-lhes a um coração amoroso, simpatizante, compassivo, transbordante de amor, semelhante ao de Cristo. E salvareis da morte uma alma e cobrireis multidão de pecados. Não seria melhor experimentarmos o processo do amor? Acho que todos nós aqui já experimentamos, tratar as pessoas como elas merecem às vezes. São rudes com a gente retorna da mesma maneira. Maltratam a gente maltrata também. Falam uma bobagem para a gente fala na mesma altura. Aí Deus pergunta para você e eu aqui: será que não seria melhor agora começarmos a experimentar o processo do amor e ver o que acontece? A pessoa te trata rudemente, você trata ela bem. A pessoa te maltrata, você faz o melhor que pode por ela. Vamos fazer assim para ver o que acontece. O outro lado talvez a gente já conheça. Irmãos, como eu disse, tem muitas almas feridas, magoadas, traumatizadas, destruídas psicologicamente. Eu quero contar para vocês uma experiência de um menino que nasceu, uma história real. Ele nasceu no Tennessee, nos Estados Unidos. Foi em 1800, esqueci o ano, mas foi nos anos de 1800, por ali. Ele morreu no início de 1900. Ele nasceu de uma mãe solteira. Quando eu era menino, falar que uma mulher solteira estava grávida era um tremendo escândalo. Todo mundo ficava reparando, né? Obrigado. Então, quando falava que era uma moça tinha ficado grávida e era solteira, era um escândalo. E quando nascia o garotinho, a criança ou a menina, era chamado de
bastardo, né? E era meio desprezado às vezes pela sociedade. A mãe era desprezada, o filhinho era meio desprezado, todo mundo olhava meio de atravessado. E isso quando eu era criança, faz pouco tempo que eu era criança, né? Vocês estão rindo aí que eu falei faz pouco tempo que eu era criança? Agora vocês imaginam nos finais de 1800, para uma moça ficar grávida solteira, o que era? Então, ela foi mesmo desprezada naquela cidade pequena do interior lá. Todo mundo sabia que ela tinha engravidado e ninguém sabia quem era o pai. A curiosidade da cidade, ela sabia quem era o pai dessa criança. Ela nunca falou quem era o pai, por alguma razão, né? Tinha suas razões, provavelmente. E aí o garotinho nasceu, foi crescendo, e foi crescendo naquele desprezo da sociedade, da vizinhança. E ele foi crescendo meio acanhado, né? Meio afastado das pessoas. Vocês sabem, os Estados Unidos é um país protestante, todo mundo vai para a igreja. A mãe dele parou de ir para a igreja, mas ele começou a crescer, já era garotinho, ia para a igreja sozinho. Ele ficava sentadinho no fundo da igreja, para que quando o pastor terminasse o sermão, ele ser o primeiro a sair, para ninguém ficar olhando para ele do jeito que olhava. E as pessoas às vezes chegavam para ele e perguntavam, era muito desconfortável para ele, porque na escola os coleguinhas sabiam da situação, que era comentar na cidade, e os coleguinhas maltratavam ele, chamavam de bastardo, essas coisas, falavam que ele não tinha pai, e as pessoas às vezes chegavam para ele e falavam assim: menino, já descobriu quem é seu pai? E aquilo ia chateando ele, ele ficava tristezinho, com vergonha. Então ele sentava no fundo da igreja, acabava o culto dele saindo. E aí chegou um pastor novo para pregar lá, né, que substituiu o pastor velho que saiu, e o menininho lá estava lá na igreja e se distraiu, era um orador novo, e um jovem eloquente pastor. E o menino se distraiu com a pregação do pastor. O pastor terminou a pregação de repente e ele se distraiu, maravilhado que a pregação não saiu a tempo de fugir do povo, né? Então quando o pastor chegou à porta, os irmãos começaram a sair e ele estava lá ainda, meio mesmerizado, né, com a pregação. E aí quando ele se deu conta, aí como as pessoas saem por ordem, né? Começou a sair aqui, ele era educadinho, quis sair, ficou lá. Mas já imaginando, hoje vai ser problema aqui, né? Estava com 12 aninhos nessa ocasião. E aí quando chegou a vez dele, foi o último, né, a sair, estava sentado lá no banco de trás, um dos últimos a sair. Quando ele chegou para cumprimentar o pastor viu que ele estava sozinho, e o pastor fez a pergunta que ele mais teve que ouvir, né? Perguntou para ele, cumprimentou, saudou ele com alegria ali, e falou assim: quem é seu pai? E aí a igreja volta, o pessoal fica ali por perto, todo mundo olha assim, né? Alguns curiosos para ver se hoje esse menino ia falar que era o pai, né? Nem ele sabia, tadinho. E outros perceberam o constrangimento, e o pastor percebeu assim no ambiente que alguma coisa estava errada, e com aquela inspiração que só Deus traz, né? O pastor olhou para ele assim e falou assim, o pastor já percebeu, né? Tinha alguma coisa aí. O pastor pegou e olhou assim para ele e falou assim: como que eu não vi antes? Está na sua cara aí, não tem como negar, é muita semelhança. Eu sei quem é seu pai, você é um filho de Deus, e Deus tem um plano para você na sua vida. Deus tem algo muito especial para você. Vai lá e agarre essa bênção que Deus tem para você na sua vida. Irmãos, daqui para frente aquele garotinho nunca mais teve medo de ninguém perguntar para ele quem era o pai dele. Quando qualquer pessoa perguntava para ele quem é seu pai, ele falava: Deus, Deus é meu pai. E aí um dia ele cresceu, né, e foi candidato a ser governador do Tennessee. Ele se tornou governador do Tennessee. De 1911 a 1915 ele governou o estado do Tennessee. E aí eu achei muito interessante a história dele, que ele já estava agora aposentado, e ele chegou num restaurante um dia. Ele era muito popular, muito conhecido no estado do Tennessee. E ele chegou em um restaurante e tinha um casal, que era um professor de teologia que havia se mudado ali para a cidade. E o casal não conhecia ele, mas ele chegou no restaurante e começou a cumprimentar, passar de mesa em mesa cumprimentando as pessoas. E quando aquele professor de teologia viu, ele falou: ixi, tomara que esse homem não venha aqui, né? Porque tudo que o professor de teologia queria era ficar quietinho ali, né? Desfrutar do lanche dele com a esposa, havia chegado de viagem, né? Chegando na cidade. Mas aí quando
ele chegou bem, o nome dele era Ben Hooper. Quando Ben Hooper chegou à mesa deles, fatal, cumprimentou eles também, né? Mas olhou assim e falou assim: vocês não são daqui, né? Eles falaram assim: não, nós somos do Oklahoma. Deu uma resposta já meio curta assim, ele falou assim: e o que traz vocês aqui? Aí o homem falou assim: eu sou professor de teologia. Ah, então o senhor veio aqui ensinar os pastores, né? Os futuros pastores. Ele falou: ensinar os futuros pastores. E aí ele falou assim: então tem uma história para contar para o senhor. Aí puxou a cadeira e sentou. Aí o professor pensou: mais outra história que eu tenho que ouvir, né? Mas quando ele terminou de contar a história dele, aí ele falou para o professor: é uma história interessante, não é? Aí o professor falou assim: é muito interessante. E ele saiu e não falou quem que ele era. Aí o professor chamou a garçonete e perguntou: quem que é aquele homem? Ele acabou de sair da minha mesa. Ele falou: ele é o ex-governador do Tennessee. Então, disse que era uma pessoa muito humilde, mas foi um grande homem ali no Tennessee, né? Chegou a ser o governador do estado. E quando ele terminou de contar a história para o professor, ele falou assim: olha, se não fosse aquele pastor naquele dia falar aquilo para mim, eu não sei o que teria sido da minha vida, mas aquelas palavras fez toda a diferença na minha vida. E eu lembrei que o pastor, quando falou para ele, falou assim: olha, você é filho de Deus, você é a semelhança dele, dá para ver no seu rostinho que você é filho dele. Ele tem algo muito bom para você, vai e conquiste o que ele tem para você. Ele falou assim, e ele terminou falando: professor, eu conquistei o que Deus tinha para mim conquistar. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para você aqui hoje, nesta manhã, tem muitas almas aí precisando você falar para ele e para ela que ele e ela é um filho de Deus. Tem alguém dentro da sua casa, talvez o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, não sei, talvez tenha alguém ali precisando só ouvir isso, você olhar para ele, para ela e falar: Deus é o seu pai. E eu quero fazer uma proposta para vocês aqui, nesta manhã. Será que tem alguém na sua vida que precisa lembrar que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus? Talvez você é um instrumento que Deus vai usar para fazer essa pessoa lembrar que ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Agora a proposta é que nessa semana, quando você sair do seu trabalho, das suas compras, aonde quer que Deus te levar essa semana, que você ore no seu coração e peça a Deus para te dar uma palavra, para falar a uma alma. Que qualquer alma que Deus colocar na sua frente nessa semana, que você abrir um diálogo, alguém que você nunca viu, ao terminar o diálogo, olhe para essa pessoa e fale assim: olha, eu queria só deixar mais uma palavra para você hoje. Eu quero te dizer que você é um filho de Deus. Nunca esqueça disso. Que você é uma filha de Deus. Nunca esqueça disso. E deixe o resto nas mãos do Espírito Santo. Deixe que Deus vai fazer obra na vida daquela pessoa. Você conversa com uma pessoa que às vezes parece que está tudo bem, mas na vida daquela pessoa está pensando em um suicídio. Às vezes aquela pessoa está desesperada, desenganada, desiludida da vida neste mundo. E você olhar para essa pessoa e falar para ela: você é um filho de Deus, não esqueça disso. Pode mudar completamente o curso daquela vida. A gente nunca sabe como Deus vai usar a gente, mas caminhar nos passos de Jesus é amar as pessoas incondicionalmente, é se preocupar com a pessoa mesmo que a gente não saiba o que está passando na vida dela. A gente nunca sabe o que está passando na vida da pessoa. Vou contar para vocês uma experiência para terminar. Será que eu tenho tarde para contar a experiência? Mas eu vou contar uma para vocês agora. Nesse momento eu estava visitando, foi aqui no estado do Brasil no começo desse ano, fim do ano passado. Tivemos conferência e Deus trabalha de maneiras maravilhosas nas nossas vidas e na vida das pessoas. Eu cheguei lá e o pastor foi buscar no aeroporto e ele estava preocupado com uma situação que estava passando naqueles dias. Ele falou assim: olha, irmão, peço por bom que me ajude a orar, porque nós temos uma irmã na igreja, ela mora dentro de uma das favelas mais perigosas que existe aqui no nosso estado. Ele falou assim, não sei se foi 10 dias, mais ou menos 10 dias atrás, mataram o cunhado dela. O irmão dela tem um bar lá dentro da favela e houve problemas lá entre o irmão dele e algumas
alguém lá e mandaram matar o irmão dele. Mataram o irmão dele. E o marido dela estava planejando se vingar, já contratou pessoas para matar a pessoa que matou o irmão dela, porque ele sabe quem foi que matou. O que matou o irmão dele. Então o esposo da nossa irmã já contratou pessoas para matar aquele que matou o irmão dele. Ele falou: nossa irmã está angustiada, eu não sei se ela vai vir para o congresso, ela não perde as reuniões da igreja, mas ela pediu para eu ligar para o esposo dela e convidar ele para vir para o congresso. Ele falou: eu liguei, falei com ele, orei com ele, e eu não pude ir lá, porque lá tem os dias certos que pode entrar, tem dias que não pode entrar no local lá, na favela. Ele falou: mas eu liguei, orei com ele, me ouviu com respeito, eu convidei ele para vir, ele não me prometeu de vir, mas vamos orar. Bom, estivemos orando pela irmã, pela família dela. Aí passamos o fim de semana das conferências, sexta, sábado, domingo. Quando foi domingo de manhã, eu ia fazer um culto da conferência final. Mas o irmão que foi fazer o culto matutino, ele falou o mesmo assunto que eu ia falar na conferência final. Aí eu peguei e mudei o tema. Falei: não, vai ficar muito repetitivo, vou mudar. Aí eu mudei, em vez de fazer o tema que eu ia fazer, eu troquei, eu fiz um tema que eu tenho, que é como perdoar e esquecer. Era o tema. Quando eu cheguei no salão, era muita gente no congresso. Inclusive o coral de Arthur Alvim estava com a gente lá, era uma reunião grande. Mas quando eu fui para frente, eu cheguei no salão assim que eu olhei, a gente sempre observa as pessoas, eu vi um senhor sentado assim, e por alguma razão, meu olho parou naquele homem. Assim. Eu achei interessante, porque eu estava pregando, de vez em quando eu olhava para ele. E tinha alguma coisa naquele homem. Bom, terminei as conferências, a minha esposa estava comigo, e ela falou assim: olha, eu vou ficar na fila para o almoço. Aí se você quiser levar suas coisas para guardar no quarto, fico na fila, quando você chegar eu já estou na fila. Eu falei: tá bem, mas a Lázara, a gente tem um costume, a gente sempre vai no final da fila, a gente fica no final da fila. Eu achei estranho, porque eu fui rapidamente no quarto, quando eu voltei, a Lázara estava no meio da fila, era uma fila grande, demorava para servir, né? Nem tinha começado a servir, eu falei, como que a Lázara já está no meio da fila, né? Diferente, a gente geralmente fica no final da fila. Aí eu vou passando, ela me chamou, aí eu fui. Mais um detalhe que eu esqueci de contar para vocês. Aí no final, durante o congresso lá, os irmãos estavam sorteando umas cestas básicas para cada família, para algumas famílias. Sortearam acho que 4. Nesse domingo de manhã tinha a última. Aí, quando fez o sorteio, saiu para aquele homem que estava com a família no banco lá. Ele ganhou. O garotinho dele veio para frente para receber a cesta, estava tão feliz o menino. Estava numa felicidade, foi uma coisa bonita de ver, né? Bom, aí quando eu chego lá na fila do almoço, que eu entro na fila junto com a Lázara, que eu olho, está atrás da Lázara, aquela família, esse homem e a família. Aí eu olhei para ele assim e falei assim: olha, parabéns, vocês ganharam a cesta, né? Ele ficou muito feliz, aí o filhinho ficou feliz. Aí comecei a conversar com ele. Aí estou conversando com ele ali, dando atenção para ele. Aí ele falou assim: pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelas mensagens. Deus tocou meu coração essa semana, esse final de semana aqui. Ele falou assim: eu já estava muito impressionado, mas hoje, essa mensagem que o Senhor falou, que o Senhor pregou hoje, ele falou assim, mudou completamente o rumo da minha vida. Ele falou: eu tinha alguns planos, estava com alguns planos, que eu ia fazer algo que não era bom. Mas hoje eu fiz o propósito de não fazer mais aquilo. Ele falou assim. Aí no meio da conversa ele falou: há 10 dias atrás eu perdi meu irmão. Aí quando eu entendi as coisas, era o esposo da irmã, né? E aí depois, e o plano que ele tinha era de matar, de se vingar. Ele já estava com o camarada contratado para matar a pessoa que tinha matado o irmão dele. Ele só estava esperando o pai e a mãe dele, que tinham vindo para as reuniões, para ir embora. Quando eles viajassem, ele ia fazer o trabalho. Eu só não queria colocar o pai e a mãe em risco, estava esperando os pais saírem para fazer o trabalho. Mas
Aí depois, no meio da semana, o pastor ligou e falou assim: irmão, eu contei para o pastor, né? Falei: olha, eu acho que eu encontrei o homem, eu não sabia quem ele era, mas acho que eu encontrei com ele na fila hoje. E aí contei a experiência, como aconteceu. Aí o pastor falou assim: eu vou ligar para ele amanhã, na segunda-feira eu já ligo para ele. Ligou para ele na segunda-feira, e depois no meio da semana o pastor me ligou e contou, falou assim: olha, eu liguei para ele, ele falou assim: olha, o senhor já tinha me oferecido estudos bíblicos outras vezes, eu sempre adiei, falei que mais para frente. Ele falou assim: agora a hora que o senhor quiser, minha casa está aberta, pode vir aqui, eu quero estudar a Bíblia. Uma alma boa, envolvida com crimes, com coisas por ali, com o pessoal do crime, né? Mas uma alma ferida, uma alma magoada, a ponto de fazer algo. Eu queria ver se de que ele é um filho de Deus e que Deus tem planos maravilhosos para a vida dele. Você pode encontrar alguém dessa maneira, com pensamentos ruins essa semana. Você pode mudar o curso da vida dessa pessoa. Então, ande nos passos de Jesus essa semana. Faça o bem a quem Deus colocar diante de você e a qualquer pessoa que você encontrar. Se você não tiver mais nada para falar, fale só isso no final da conversa. Olha, eu quero dizer para você que você é uma filha de Deus. Nunca se esqueça disso. E deixe o resto nas mãos de Deus. Deus vai fazer a obra. Deus abençoe você. Não esqueça. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Amém.